Olá, estamos de volta no último bloco da entrevista com o Jaime Batista, na Galeria Tenkaten, gentilmente cedida pela Celina Tenkaten. Esse programa é dirigido pelo Lauro Santos e o câmara é o Alberto Balbueno. Ele vai ao ar na sua versão inédita às terças-feiras, às 20 horas, na TV Litoral Torres, e na Rede Litoral de TV, canal 6 da NET, às terças-feiras, às 17 horas. Jaime, vamos ver se a gente consegue enfiar mais uns assuntos aqui. Vamos precisar de mais um programa, no mínimo, né, cara? Estou à tua disposição. Tá, então a gente estava tentando encaixar um espaço para falar do livro. Mas assim, ó, vamos nos agarrar em algumas imagens ali que tu estava falando. Essa aqui do pescador. Essa imagem aqui é um bom exemplo de quando a gente está fazendo uma interpretação da imagem, da fotografia, cada um faz uma interpretação. Mas nem sempre o que a gente interpreta é a verdade, né? E essa fotografia é um bom exemplo, porque quando eu estava pesquisando sobre essa foto, a gente vê aqui um pescador com um pedaço de pau na mão se agachando, e eu imaginei várias coisas, um caniço quebrado, ele está ali colhendo marisco, mas não era um facão. E aí eu fui buscar ajuda do meu avô, que na ocasião ainda ele estava vivo, né? E seu Jaime Elias da Silveira, né? Daí vem o meu Jaime também, e ele era pescador, e aí ele deu uma risadinha e disse assim: meu filho, isso aqui é que nós íamos, e muito eu fiz, ele falou, nós íamos até as pedras quebrar a casca dos mariscos para sair, ele disse, aquele cardo, né, que é o fluido do marisco, e aí o cardo que ele falou ali, né, que fica na água, é chamado de engodo, que é para atrair os pampos, e depois eles só faziam o trabalho de buscar os pampos que estavam na roda, pegando aquela, né, o fluido ali dos mariscos. Então isso quer dizer o quê? Que nem sempre o que a gente vê é fato, né? A gente tem que estar buscando a oralidade. A oralidade também é importante nas fotografias. E tem outras fotos, como por exemplo, uma foto onde estavam 5 pessoas, dentre elas o meu pai, o meu tio, e inclusive sobrinhos ali, irmão do meu pai, e no fundo estava a torre do salva-vida lá na Praia Grande, que está até hoje, que deve ser tombada, né? Diga-se de passagem. E ali, essa foto ela foi postada num site de fotografias, e embaixo estava assim, salva-vidas de Torres. E aí eu levei um susto, porque o meu pai não sabia nadar, o tio dele, que é o meu tio, o tio Jorge, não sabia nadar, e tinha outra pessoa ali, que era um sobrinho dele, também não sabia nadar, só tinha uma pessoa que sabia nadar, né? Que era um sobrinho do meu pai. Então a gente tem que ter cuidado quando vai postar, ou quando vai fazer uma pesquisa, ou até fazer um livro. O meu livro eu já vou ter que revisar, porque tem algumas coisas que informações novas, né, que a gente tem que colocar. Então a fotografia ela tem essa particularidade. Nem tudo que a gente vê numa imagem é o que a gente imagina. A gente tem que buscar a informação. Tem uma outra foto ali que aparece o Negro Paulino, né, o carreteiro, sim, que o Bento, aqui, na entrevista dele, conversou comigo sobre isso, né? E aí tem 2 leituras que são feitas dessa foto, né? Essa aqui, exatamente. Elas são discrepantes, essas leituras. Essa foto quem me passou foi o João Barcelos, né? E ele falou então que esse poderia ser um parente deles, né? Um tio, que depois eles foram ver que era uma pessoa mesmo, que era um parente. E ali tem alguns engravatados, vamos dizer assim, né? Eles estão de casaco. E o João Barcelos me disse assim, esses aí são os que vieram para fazer o porto. Em Torres, os estadunidenses. E nós olhamos e disse, não, realmente tem tudo a ver, inclusive a data da foto tinha tudo a ver. Só que na história tudo é revisionado, tudo a gente tem que estar comprovando se realmente é aquilo. E nosso colega, amigo aí,
Bento Barcelos, ele olhou essa foto e fez uma outra interpretação, que depois eu acabei concordando com ele, né? Que não é bem os estadunidenses, mas que é sim o parente deles lá, que era um escravo alforriado. Né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De sempre estar... E esse livro, por exemplo, eu estou para revisar ele, né? E a gente vai estar sempre colocando as informações novas. A história sempre tem novos fatos para a gente estar colocando, né? O que realmente aconteceu. Porque, como a gente diz, a história não existe a verdade absoluta, né? A história, ela sempre tem novos fatos a se colocar. Então, a gente tem... Jaime, rapidamente, só mostra ali a capa, vamos falar rapidinho disso aqui, e depois vamos ver esse instrumento. Aqui tem uma imagem assim que remete ao Porto, e aí é inevitável esse assunto assim, né? Que é fácil ter uma má ideia, né, Jaime? É muito fácil. E essa má ideia, ela veio aportar aqui em Torres novamente. Então tem um registro de uma tentativa frustrada, graças a Deus, da virada do século, né, Jaime? Isso. Aqui é considerado, eu coloquei já na capa, exatamente por isso, não é que seja a primeira fotografia, mas é a fotografia mais antiga que nós conseguimos resgatar de Torres, né? Que é de 1891, 92, por aí. Em plena véspera aí de Revolução Federalista, que aliás está... Né, vamos comemorar 150 anos, né, se eu estou errado na matemática. E aí nós vamos observar aqui o seguinte, que esse porto aqui, né, que quando chegou a ideia de fazer, nós poderíamos ser hoje deodorenses, já pensou? Eu seria não torrense, um deodorense, né? E graças a Deus não deu certo, por causa da própria Revolução Federalista e também do desinteresse que depois houve, né, pela República que estava se instaurando aí. Que era o governo, né, do Deodoro da Fonseca. Isso, e que foi o primeiro superfaturamento da República Brasileira. E deixou marcas no Morro das Furnas. Observa aqui, né, como o morro foi dinamitado aqui, né, para a construção dos morros. Um impacto ambiental aí sem precedentes. Jaime, vou te cortar. O que é essa darbuca? Como é que chama esse negócio aqui? Então, isso aqui é um... Está fazendo aqui? É um instrumento do Oriente Médio, da Síria, né, da Turquia, né, é um instrumento também lá de Israel, ali de toda Oriente Próximo e Oriente Médio. Ele é um instrumento que ele se originou a princípio por causa do djembe africano, que ele é muito mais primitivo, né? Mas ele também é um instrumento milenar. Se tocava muito também no Egito, né? Lá no Egito chama-se de tabla. Cada região tem um nome. E na Turquia é chamado de darbuka, também é chamado em outros lugares de derbaki, né? Mas a princípio ele tem a função de trabalhar muito os agudos e o grave, né? Então ele é muito utilizado como dança do ventre, inclusive as bandas, né, que são do mundo árabe aí, usam muito até hoje, né? Então eu sou percussionista também. É um historiador percussionista, né? Trouxe esse instrumento para mostrar o quanto nós temos essa herança cultural de levar avante, inclusive, os instrumentos, até os instrumentos primitivos. Ele é feito de um material metálico, né? de cobre, né? E antigamente se usava uma película de carneiro, né? Bem esticada, que geralmente era até um pouco mais larga, de 15 centímetros, e esse aqui ele foi adaptado pelos turcos, né? Com vamos dizer assim, agora não sei dizer se ele é 10, ele deve ser 10 ou 9,5, né, polegadas. E tem um som incrível, que é o a agudo, gente... né?
A gente intrometeu a Darbuca no assunto aqui porque a gente tinha que falar do Jaime músico, né? Que tem uma longa caminhada aí como percussionista aí, participando de vários trabalhos. Desde meus 15 anos de idade. E comecei a tocar com uma turma ali no Farol Hotel. Nós tocávamos para os argentinos, nós fazia mais o samba, o MPB, né? O meu amigo Batista, né? Com o meu primo Ricardo Daloli, com os meus amigos Damásio e entre outros, né? Ali o Negão Pinto, o Regis e entre outros lá, o Peron que fazia o pandeiro, né? E o Alaor que cantava, que canta até hoje, com um agudo, né? Que é incrível. E nós animávamos ali as festas para os argentinos, eu com 15 anos lá tocando percussão, e aquilo ali né, foi o princípio de tudo, que eu não consegui largar mais. E aí logo em seguida fui ver que era realmente um dos dons que eu tenho, que é a questão da percussão. Então manda um Brasil aí para nós, Brasil, qualquer parte do Brasil. A darbuca ela pode ser tocada tanto assim como assim, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, um ritmo brasileiro, o nosso samba. E aqui que é o ritmo, né, que os árabes fazem lá, né, que é... Faz um tempo eu fiz uma oficina de percussão, eu participei de uma oficina de percussão que tu desce lá no Espaço Tem Cá. Tu segue fazendo esse trabalho didático assim? Então, nossa, é tanta coisa que a gente faz, né? E eu não consegui mais fazer oficinas de percussão, e é um pedido que muita gente tem feito. Pois é, e são tantos instrumentos diferentes também. Que exatamente, tu tens, né? Nós temos lá agora o Quintal da Dindinha, que eu estou me preparando para isso, né? Opa. E aí, só que ainda não surgiu na agenda um momento onde eu possa me dedicar a isso aí, mas vai surgir, né? Na percussão nós temos vários tipos de instrumento. Nós temos os ilidiofones, os membrafones, são nomes técnicos, né, que são usados de várias formas. Por exemplo, ilidiofone é todo aquele instrumento que tu precisa de um outro objeto para fazer percutir, né? Que daí vem o nome percussão. Aí nós temos os membranofones. Membranofones são instrumentos de membranas, de couro, né? Que hoje nós temos o nylon, né? E entre outros tipos aí nós chamamos muito as perfumarias, que são os efeitos. Por que perfumaria? Porque nas estandes, né, tem os perfumes tudo certinho, e o percussionista também tem a sua estante, aonde no momento que ele precisa de um objeto, ele vai lá e pega e faz o efeito, né? Então todas essas coisas a gente passa na oficina, a história da percussão, os primeiros instrumentos de percussão. Tu sabes qual foi o primeiro instrumento de percussão da história da humanidade? Provavelmente esse aqui. E esse aqui. Foi encontrado, inclusive, em em cavernas, em sítios arqueológicos, pegadas fossilizadas, né? E nessas pegadas foi observado que um pé era mais fundo que o outro. Isso significa que já fazia uma marcação de 2 por 1 ou qualquer tipo de marcação em algum ritual, né? Então a percussão ela já existe há muito tempo, há milhares ou até milhões de anos, porque antes de sermos Homo sapiens nós éramos outras espécies. Então a percussão ela foi o primeiro que surgiu aí na música, né? E é tão primitiva, mas tão atual, né? É uma coisa incrível. Muito legal. E eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo nós temos ainda, Laura? 4 minutos, pois é. Tinha todo um outro assunto para falar, que era da questão dos sistemas municipais de cultura, assim, que Torres está
tão defasado, assim, desnecessariamente. Isso aí cria um monte de óbices assim para receber verbas. E tu tens um trabalho fantástico assim como gestor cultural, como fomentador assim da montagem desses sistemas municipais de cultura, mas isso vai ficar para um segundo capítulo, né, com Jânio? certeza, porque é um assunto que ele é bem demorado, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos perdendo tempo aqui em Torres. Nós temos uma lei do Sistema Municipal de Cultura em Torres que não está sendo cumprida, né? Nós não temos um conselho formado. E, diga-se de passagem, foi feita uma nova lei em 2018 que retirou o Sistema Municipal de Cultura de Torres do sistema estadual e nacional. Mas são detalhes que a gente, para fundamentar isso, explicar, nós precisaríamos de mais tempo. Mas rapidamente posso dizer que é o seguinte, que um dos motivos é que o nosso Conselho Municipal de Política Cultural de Torres ficou desalinhado com o sistema porque nós temos que ter eleição. Se não tiver eleição com representantes da sociedade civil, ele não é aceito. E da forma que foi feito agora, é feito através de escolha de indicação dos órgãos setoriais da cultura, que nós praticamente temos só 2 aqui no Torres. Pois é, e em Passo de Torres a coisa é diferente, né? Ela está muito mais adiante. Né? Lá em Passo de Torres nós já estamos na 3ª gestão do Conselho, nós já tivemos várias conquistas, né? E nós estamos agora com todo o plano municipal de cultura a ser cumprido, já está lá na Câmara, os vereadores estão concordando. Nós temos metas, inclusive, que já estão sendo cumpridas antes. Por exemplo, nós estávamos atrás de um espaço para o museu. Nós já temos um museu Espaço Mar, de iniciativa público-privada. Nós queríamos um espaço lá, já estava em 5 anos, se não me engano, a obrigação de nós termos um espaço para desenvolver eventos culturais. E já, essa semana passada, o prefeito assinou uma ordem de serviço de um espaço de eventos, que é o centro de eventos, para 150 pessoas sentadas e com espaço para o palco. Parabéns, parabéns. Jânio, acabou. É isso aí. Acabou, mas acabou assim, mas é reticências, né? Porque nós vamos continuar esse assunto. E então eu te agradeço imensamente, né? Eu que te agradeço, Jorge. Estarei sempre à disposição para a gente conversar sobre cultura, sobre gestão cultural, sobre pesquisa, sobre história e tantas outras coisas que eu acabo me envolvendo, sobre música, e, enfim. E parabéns mais uma vez, porque o teu programa está sendo um sucesso, muita gente está elogiando. E quero aproveitar aqui para te convidar também para ir lá na Rádio Vale do Mampituba, para também participar da nossa mesa lá de debates. Claro, com muita alegria. Então, fico muito grato. Valeu.